Muito bem, olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma reunião científica do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Eu sou Maurício Esperandil, médico cardiologista e coordenador do GSE. Se você é novo no grupo ou está nos assistindo pela primeira vez, o Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná congrega profissionais das mais diversas áreas da saúde com o intuito de estudar e aprimorar a abordagem da religiosidade e da espiritualidade de nossos pacientes durante a prática clínica diária. Nós focamos nos aspectos científicos, técnicos, acadêmicos, bioéticos e humanos, da avaliação das crenças e práticas daqueles que nos buscam por auxílio, com o intuito de promover uma abordagem integral do indivíduo, ou seja, uma abordagem bio-psico-sócio-espiritual. Se você está conosco ao vivo, fique até o final para ter oportunidade de tirar dúvidas e discutir o assunto. Já se você nos acompanha via YouTube, assista até o fim para não perder nenhuma novidade. Em nossa última reunião, nós recebemos a doutora Mariana Romanovski, trazendo para nós uma ótima revisão sobre a espiritualidade na saúde da mulher. Depois de assistir esse nosso encontro, corra lá no nosso canal do YouTube, todos os vídeos estão por lá, e fique por dentro das últimas novidades acadêmicas e científicas sobre saúde e espiritualidade. Mas hoje é uma enorme satisfação receber meu amigo, meu colega de turma, e vejam só, meu padrinho de casamento, o Dr. Marcelo Rezende Youngblood, famoso no Instagram como Dr. Sangue Jovem. O Dr. Marcelo é médico neurologista pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, com mestrado em Ciências Biomédicas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. É certificado em Medicina do Estilo de Vida pelo Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida e pós-graduando em Espiritualidade na Prática Clínica pelo NESM, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente é membro da diretoria do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, diretor técnico dos hospitais universitários da Universidade Estadual de Ponta Grossa, chefe do Serviço de Neurologia e coordenador do Serviço Multiprofissional de Dor Crônica do Hospital Universitário da UEPG. E no meio de todas essas responsabilidades, encontrou gentilmente um tempinho para nos trazer um estudo sobre a religiosidade e espiritualidade no cuidado do paciente neurológico. Portanto, nesse frio de 4 graus de Curitiba, mas com o calor da Blood, fique à vontade, meu amigo, a sala é toda sua. Muito obrigado, Maurício, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite, né, desde o começo do ano, quando a gente falou dessa oportunidade, né, para apresentar esse tema, é um tema que eu gosto bastante, né, que desde o ano passado, por indicação sua, né, fui fazer a pós-graduação do NESM, de espiritualidade na prática clínica, e não me arrependo, foi muito bacana. Também já indiquei para outras pessoas, tem outras pessoas que estão fazendo, começando esse ano também, pela indicação. E vamos lá, eu vou compartilhar minha tela, daí a gente vai conversando aqui e vai aprofundando para a gente também aproveitar bastante esse tempo juntos. Então vamos lá, acho que já está ok aí, Maurício, só me dá um ok que está tudo certo. Está perfeito por aqui, Marcelo. Beleza. Então vamos lá, gente. Eu vou trazer uma introdução. Como o Maurício falou, eu trabalho com medicina do estilo de vida, né, faço parte da diretoria do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Então tem aqui a logo do CBMEV, a logo do Hospital Universitário que eu trabalho, a logo da minha clínica, que hoje eu tenho uma clínica focada em estilo de vida e saúde cerebral. Então a ideia, né, vamos começar um pouquinho contextualizando por que a gente está falando disso e por que é importante essas questões de espiritualidade, estilo de vida, né, doenças neurológicas em geral. Cada vez mais as notícias trazem a repercussão que a gente tem das doenças crônicas, principalmente das doenças neurológicas, e como isso está ficando cada vez mais evidente e acontecendo cada vez mais precocemente. Então, são notícias recentes da internet. Então, casos de AVC cada vez aumentando mais em pacientes jovens, com menos de 50 anos, adolescentes que já têm vários fatores de risco para doenças crônicas, como que o estilo de vida está impactando a incidência de doença vascular cerebral, né, nessa população, por que os adultos, por que as pessoas estão cada vez mais tendo câncer, né, e cada vez mais cedo,
Recentemente, a semana passada, a irmã de um colega com menos de 50 anos faleceu por causa de câncer. A gente está com uma outra amiga muito querida com 35 anos que está tratando de um câncer também, internada atualmente, já numa fase avançada. Então, cada vez mais a gente vê histórias assim, estão cada vez mais próximas e cada vez pacientes mais jovens. E aí essa questão do mito que a gente tem, né, que, mas isso é genético, porque meu pai tinha, porque minha família toda tem essa história, eu posso fazer, não é bem assim. Cada vez mais a gente sabe que a genética tem um fator menor no impacto das doenças crônicas, e o estilo de vida tem um impacto muito grande, e a gente vai falar hoje principalmente da questão da espiritualidade. É claro que como neurologista eu não podia deixar de puxar a brasa para minha sardinha, né? E é claro que dentro de uma visão reducionista, se a gente for falar, esquecer por alguns instantes a dimensão espiritual e falar um pouco mais na dimensão física, o sistema nervoso, tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso periférico, tem um papel muito relevante na organização, no controle das nossas funções autonômicas, da nossa motricidade, é o centro da nossa percepção do ambiente. Então, o sistema nervoso não tem como ficar de fora quando a gente está falando de saúde, quando a gente está falando de bem-estar. E ainda, continuando um pouco nessa visão reducionista, falando das doenças neurológicas em geral, qual o impacto que isso tem na saúde? Então, aqui tem alguns dados, esses inicialmente já um pouquinho mais antigos, que é um dado da Organização Mundial de Saúde, mais de 2006, um documento que eles lançaram em 2006. Naquela época, 6 milhões de pessoas no mundo já com alguma doença neurológica. 6 milhões de casos de mortes por AVC por ano. Demência, mais de 50 milhões com certeza atualmente, com 8 milhões a cada ano. E a epilepsia num número semelhante. Qual que é o impacto disso, né? Aqui já dados recentes, de 2020, as doenças neurológicas são as doenças que estão em primeiro lugar no impacto na qualidade de vida, ou seja, de perda de anos, né, com disfunção física, né, com incapacidade, com algum grau de incapacidade que esse DALI, né, perda de anos com algum grau de disfunção, não só a morbidade precoce, a mortalidade precoce, mas também com algum grau de disfunção, ou seja, são as doenças que têm o maior impacto na qualidade de vida das pessoas, principalmente por causa do AVC, e olha só, a enxaqueca. Já vou mostrar um outro dado que vai ficar bem claro onde que a enxaqueca entra, a demência, a meningite e a epilepsia. E é a segunda causa, né, segundo grupo de doenças com maior causa de mortalidade em geral, tá, na população do mundo como um todo. Esse dado aqui mostra como isso tem impacto em relação às faixas etárias. Então aqui, no início da vida das pessoas, a meningite, as doenças infecciosas são mais prevalentes como causa de disfunção neurológica. Conforme chega aqui, a partir dos 14, 15 anos, a enxaqueca com a maior prevalência de disfunção, né, de incapacidade, com perda de trabalho, com perda de dias úteis, né, de uma forma geral, de dia funcional, por causa de alguma doença neurológica. E a partir dos 45 anos, aí estoura as doenças cardiovasculares, estoura as doenças cerebrovasculares, principalmente o AVC, e a partir dos 60, 65 anos, a demência. Então aqui dá para a gente ter uma ideia geral, né, ao longo do espectro da vida de um indivíduo, como as doenças neurológicas estão muito presentes, e por isso a gente coloca que tem hoje em segundo lugar em questão de mortalidade, mas número 1 em questão de disfunção, de perda funcional. Tá? Quando a gente fala nesse processo na questão das doenças, agora a gente começa a virar um pouco o olhar para um olhar um pouco mais integral, para um olhar um pouco mais sistêmico, e entender esse contínuo de saúde e bem-estar. Se a gente for olhar só pela definição da Organização Mundial de saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental, né, e social, isso fica muito distante da realidade da maioria das pessoas. Então a gente tem que tentar encontrar que o processo de saúde e doença está dentro de um contínuo. Mais à esquerda, né, acho que todo mundo enxerga aqui a minha setinha, mais à esquerda, com uma mortalidade precoce, o desenvolvimento de doença, uma saúde deficitária, o uso de medicamentos, e mais à direita, que é para onde a gente quer caminhar, um alto nível de bem-estar. E o que a gente tem que se perguntar é onde a gente está nessa curva.
Será que a gente está aqui caminhando para um bem-estar cada vez maior, ou a gente está aqui numa certa zona de conforto, mas que, na verdade, é um conforto transitório, é um bem-estar falso? Porque o que é importante a gente destacar? Para que a gente caminhe nessa direção, é necessário algum esforço, é necessário assumir um compromisso com a nossa saúde. Se você não está compromissado, se você não tem uma responsabilidade em cuidar da sua própria saúde, você está preocupado só com a questão financeira, com a questão profissional, e você está só dedicado ao trabalho, né, e não está fazendo nada para cuidar do seu bem-estar físico, mental, espiritual, não está cuidando nada da tua saúde, você tem uma grande chance de estar aqui nessa zona de conforto atualmente, se você não tem nenhum sintoma, ou você talvez já esteja aqui, né, nas fases iniciais de alguma doença, já tendo que usar algum medicamento para controlar a glicemia, já tendo que usar algum medicamento para controlar o colesterol, né, e se nada for feito da mesma forma e continuar só apenas com tratamento medicamentoso, a tendência é que você vai sofrer com alguma disfunção física, né, seja uma doença neurológica, seja um AVC, seja uma doença cardiovascular. Então, o que a gente quer dizer é chamar a atenção para o desenvolvimento progressivo do nosso bem-estar, né, principalmente falando do ponto de vista de saúde do cérebro. E é isso que a Organização Mundial de Saúde também, em 2022, publicou um documento de posicionamento em relação à saúde do cérebro. Então, o quanto que isso é importante, o quanto que isso é relevante para a nossa saúde de uma forma geral. O que é saúde do cérebro? Aqui é uma definição da Academia Americana de Neurologia, mas que diz que saúde cerebral é um estado contínuo de obtenção e manutenção da função neurológica ideal que melhor sustenta o bem-estar físico, mental e social em todas as fases da vida. Ou seja, é uma definição bastante abrangente, né, que engloba uma série de questões, ou seja, não tem como a gente ter um bem-estar físico, mental, social e espiritual, né, se a gente não falar de um estado contínuo de busca desse processo, né? Até para manter a saúde é importante um papel ativo. Se a gente não faz nada, eu costumo brincar que se você tem uma alimentação normal e se você tem um estilo de vida normal, infelizmente você está caminhando para aquele lado esquerdo daquela curva, porque a tendência é que se você não está cuidando, não está ativamente buscando esse bem-estar, a tendência é que você fique doente precocemente, porque a alimentação das pessoas de uma forma geral, né, a falta de atividade física, os relacionamentos, todo esse cuidado está ficando de lado. Então, lembrando que saúde cerebral não é crucial, não é importante apenas do ponto de vista do indivíduo, mas é super importante quando a gente fala da saúde da sociedade de uma forma geral. E chamando a atenção que em populações, né, de baixa e média renda, crianças com menos de 5 anos de idade, 43% delas têm risco de não alcançar todo o seu potencial, né, de desenvolvimento cerebral por questões relacionadas à pobreza e dificuldade e déficit de crescimento. Tá? E o outro dado é que 1 em a cada 3 pessoas no mundo vai desenvolver alguma doença neurológica em algum ponto da vida. Então são estatísticas que chamam a nossa atenção para mostrar como isso é relevante, como isso é importante. Aqui só comentando, né, o que impacta a nossa saúde cerebral. Então, tem vários fatores. Então, não vou explorar profundamente cada um deles, mas só para trazer para vocês que o ambiente influencia a nossa saúde cerebral, a questão de segurança e proteção, ou seja, tanto segurança financeira, né, como segurança física de uma forma geral, a questão de a educação, o papel dos relacionamentos da conexão social, se você tem ou não acesso a serviços de saúde de qualidade, e aqui é claro que a saúde física, e aqui o nosso papel, o papel do indivíduo principalmente aqui na sua saúde física, porque alguns fatores, por exemplo, fatores climáticos, fatores ambientais, a gente tem um papel relevante como indivíduo, mas ele acaba sendo um resultado global da participação da sociedade como um todo. Então, o que a gente tem um papel mais importante, o que a gente tem a capacidade de modificar de forma mais efetiva, é a nossa saúde física de uma forma geral. E eu fui revisar esse documento, né, da Organização Mundial de Saúde de 2022, ele praticamente não fala nada sobre a dimensão espiritual. Isso me chamou a atenção. Né? Ele em uma linha ali só, ele fala de saúde integral e ele cita a palavra espiritual.
mas ao longo do documento todo ele não fala muito, né, sobre a dimensão espiritual. E aí que eu estava discutindo com o Maurício que ainda temos um trabalho muito grande, né, em levar essa relevância, né, para a discussão dessa relevância para todos os cenários possíveis, tá? E também não teve nenhum brasileiro participando desse documento, tá? Então, o Marcos Lang está aí, a gente no Departamento Científico de Medicina do Estilo de Vida dentro da Academia Brasileira de Neurologia, a gente começou a discutir saúde do cérebro, a gente começou a discutir essa questão, está para sair recentemente o artigo publicado aí pelo grupo, né, para trazer essa discussão para o Brasil, porque até então não tinha ninguém movimentando essas questões. E aqui é claro que eu vou puxar, né, e explicar rapidamente o que é essa tal de medicina do estilo de vida que o Maurício comentou no começo, né? A medicina do estilo de vida é uma área na saúde, é um movimento que está acontecendo na saúde, que nasceu nos Estados Unidos, mas que hoje já são muitos países envolvidos, já existe uma aliança global, né, de medicina do estilo de vida. O Brasil hoje é um dos países onde esse movimento está crescendo cada vez mais. Provavelmente aqui a gente tem alguns integrantes, né, pessoas que fazem parte do movimento. E a ideia da medicina do estilo de vida é usar intervenções terapêuticas no comportamento das pessoas. É atuar diretamente buscando intervenções para prevenir e tratar doenças crônicas. Então, os profissionais eles são treinados para prescrever, mas também conduzir mudanças no comportamento, mudanças no estilo de vida, sempre usando metodologias e técnicas baseadas em evidências, para, como eu falei, prevenir, tratar e até, quando usados de forma intensiva, reverter doenças. Não sei se vocês sabem, mas diabetes, por exemplo, é uma condição que é passível de reversão a partir de medidas intensivas do estilo de vida, tá? Não só a cirurgia bariátrica, que é uma coisa que as pessoas falam também. E ali, acho que a última frase é importante, porque ensinar autocuidado e autogerenciamento são elementos fundamentais para a medicina do estilo de vida, ou seja, não tem como a gente falar de mudança de comportamento, a gente não tem como falar com saúde e bem-estar, se você não assumir um papel ativo nesse processo, se você não se autorresponsabilizar, né, pela sua própria saúde, pela saúde das pessoas que estão próximas de você, e é claro também pela saúde da sociedade como um todo. E a medicina do estilo de vida, aqui é a logo do Colégio Americano, onde tudo começou, aqui do Colégio Brasileiro, e essa imagem aqui eu trago uma outra para ilustrar melhor, que são os pilares da medicina do estilo de vida. Tá? E aqui a gente vai começar a falar sobre espiritualidade, que é o tema da nossa conversa hoje. Então a gente vai falar sobre a medicina do estilo de vida, vai tratar sobre a questão da alimentação, né, com uma dieta que a gente chama de predominantemente vegetariana, que é uma dieta whole food, plant-based, que a gente chama uma dieta basicamente com alimentos integrais, naturais. A gente fala também da questão da importância da atividade física, do exercício. A gente fala da importância do sono, da qualidade do sono, não só do ponto de vista de horas de sono, mas de qualidade. A gente fala sobre o alívio do estresse. A gente fala também sobre substâncias de risco como cigarro e álcool, mas também comportamentos tóxicos como o excesso de telas. E é claro que a gente fala sobre conectividade. Eu estava comentando com o Maurício que esse ano o Colégio Americano, né, que é onde tudo começou e onde a maior parte das informações, né, da disseminação do conhecimento acontece, eles esse ano mudaram, né, a definição do pilar era conexão e agora passou a ser conectividade, porque eles passaram a incluir a dimensão espiritual. Então, olha só, como é que está agora o pilar da conectividade, né, dentro da medicina do estilo de vida? Então, é a conexão consigo mesmo, é a conexão com os outros, né? Então, principalmente a partir da empatia, compaixão, a conexão social e também a conexão com o mundo, tanto na sua dimensão natural, da sua dimensão do meio ambiente, quanto principalmente da dimensão espiritual e da religião. E aqui começa, né, o meu ponto de vista. Então, eu fiz toda essa introdução para a gente chegar e contextualizar o que a espiritualidade tem a ver com a medicina do estilo de vida e por que a gente está falando hoje de espiritualidade nas doenças neurológicas. Mas eu queria dizer que, mais do que falar de doenças neurológicas, a gente precisa falar de saúde do cérebro, de gerar saúde para o nosso cérebro, que é um órgão fundamental, que é um sistema fundamental, né, para a nossa vida em relacionamento com outras pessoas.
E aí eu queria trazer esse artigo, e esse artigo eu fui procurar hoje, né? Hoje de manhã que eu encontrei esse artigo que até então não tinha. Eu vou dizer para vocês, vou trazer daqui para frente alguns artigos da literatura, né? O que a gente tem de evidências científicas sobre espiritualidade, doença neurológica, e eu achei que eu ia ter dificuldade, porque até então não tinha visto muita coisa. Mas eu me surpreendi com a quantidade de material que eu achei, porém não foi fácil. Né? Não eram os primeiros artigos que surgiam, não. Eu tive que cavucar, eu tive que explorar, eu tive que ir um dentro do outro, para conseguir achar esses artigos. Ou seja, eles não são aqueles artigos que aparecem nas primeiras buscas que a gente faz. Tanto que, por exemplo, esse artigo hoje que fala sobre espiritualidade, religiosidade, dentro de um contexto de saúde cerebral, eu só consegui encontrar hoje. Então, olha só, é um artigo recente, publicado agora em abril desse ano, mas que foi feito lá nos Emirados Árabes. Eles pegaram um questionário que foi feito na Europa alguns anos atrás, no final de 2022, mais ou menos, para avaliar qual era a percepção que as pessoas tinham dos fatores que impactavam a sua saúde cerebral. E aí eles fizeram uma modificação e introduziram questões sobre espiritualidade, que inicialmente não existia. Passou pela comissão lá que criou esse questionário, e eles aplicaram numa população de mais de 800 indivíduos, né, nos Emirados Árabes, para poder avaliar qual é a percepção que o indivíduo tem em relação, qual é o impacto que a religião tem, que a sua religião tem na saúde do seu cérebro. E quais foram os resultados? Tá? Então, quase 900 indivíduos, mais de 70% das pessoas reconheciam que a religiosidade tem uma influência forte ou muito forte na saúde do seu cérebro. Então, isso só para mostrar a relevância que esse assunto né, para a maioria das pessoas. Tá? E a questão de práticas espirituais, o quanto que a frequência, que as suas práticas espirituais influenciam, né? O quanto que você usa as suas práticas espirituais para manter a sua saúde cerebral. E ele colocou aqui, quase metade das pessoas colocaram que utilizavam frequentemente, né, práticas espirituais com o objetivo de melhorar ou manter a sua saúde mental, a sua saúde cerebral. Então isso também é um dado que chamou a atenção, ou seja, quase metade das pessoas, né, frequentemente usam essa prática no sentido de manter o equilíbrio cerebral, o equilíbrio mental, tá? E quais são as práticas mais utilizadas? Lembrando que a gente está falando aqui de uma população, na grande maioria, muçulmana, mas tem católicos, tem outras religiões dentro do contexto ali nos Emirados Árabes, mas a maioria deles são muçulmanos. Mas 70%, né, utilizavam as orações, né, que eram as práticas mais usadas com esse objetivo de saúde cerebral. Metade deles aqui a leitura, né, dos textos sagrados, e quase metade também o jejum. Então, o jejum, a leitura dos textos sagrados e a oração são as principais práticas utilizadas com esse objetivo, né, de manter e melhorar a sua saúde cerebral. A prática, a frequência no templo, né, a memorização de alguns textos também eram outras práticas realizadas também. Então, eu achei muito curioso esse estudo, né, dessa forma como ele trouxe. Bom, e aqui já um estudo de revisão. Esse aqui foi o estudo que trouxe de forma mais completa, é um estudo recente também de 2023, que analisou exatamente o título da nossa aula. Qual é o impacto da dimensão espiritual no contexto das doenças neurológicas ou neurodegenerativas? Então aqui, doenças neurológicas de um lado, né, espiritualidade do outro lado. Só lembrando, né, uma das definições de espiritualidade é essa dimensão, né, inerente, própria do ser humano, tá, que está relacionada com a busca de um sentido na vida, na questão da conexão com outros, consigo mesmo e principalmente com a transcendência, né, com aquilo que é maior do que a gente mesmo. Ele coloca que essa dimensão espiritual tem um papel principalmente na reabilitação das doenças neurológicas, mas também de forma global dentro do cuidado relacionado à doença, do cuidado espiritual relacionado à doença neurológica. E é claro que isso traz algum impacto de saúde, né, algum impacto na relação que esse indivíduo tem com a sua doença. Então é isso que a gente vai explorar daqui para frente, tá? Então esse é o estudo que eu comentei. Então é uma revisão sistemática do tipo mapeamento, ou seja, ele basicamente traz os dados de forma mais
qualitativa, ele não faz uma análise sistemática do ponto de vista quantitativo, com números, ele traz mais informações do que ele encontrou na literatura relacionada a esses assuntos. Bom, do ponto de vista de impacto na qualidade de vida, o quanto que a espiritualidade ajuda ou não ajuda, né, na qualidade de vida de pacientes com doenças neurológicas? Quais foram as conclusões dessa revisão? Então, a espiritualidade é um componente fundamental, né, do bem-estar subjetivo de pacientes com doenças crônicas neurológicas. Crenças espirituais estão fortemente associadas a níveis mais altos de felicidade nesses pacientes, ou seja, aquelas pacientes que têm uma prática espiritual, que têm uma crença religiosa, são mais felizes. Maior religiosidade foi associada à ausência de sintomas depressivos em pacientes com epilepsia, por exemplo. Ele está citando aqui um estudo específico, tá? Que nesse grupo de pacientes com epilepsia, eles tinham menos depressão. E a religiosidade foi um dos principais fatores que influenciaram a qualidade de vida em pacientes com esclerose múltipla, num outro estudo que ele fez no Líbano, tá? Bom, e do ponto de vista do enfrentamento da doença? Então, no primeiro aspecto, a qualidade de vida, né, o quanto que isso tem um aspecto positivo, e no enfrentamento, no que a gente chama de coping, né? Será que a espiritualidade está relacionada a um coping positivo, ou seja, tem benefício no enfrentamento e na adaptação a partir do momento que o indivíduo tem uma doença neurológica? Então, sim, com certeza, o bem-estar espiritual influencia positivamente a adaptação à doença e também atua reduzindo o impacto da incerteza na adaptação. Ou seja, isso dá uma certa sensação de segurança para o paciente que tá envolvido com alguma prática. Aqui a gente não está falando de religiões específicas, tá? A maioria a gente está falando da espiritualidade e da religiosidade de uma forma geral. A religião foi um dos principais recursos que ajudaram os indivíduos a lidar com a doença, pois ajudou na aceitação e deu-lhes um propósito de vida e até esperança na cura. Nesse caso aqui, falando da esclerose múltipla num estudo na África do Sul. Tá? Foi identificado aumento da fé religiosa em pacientes com doença de Parkinson. Olha só que curioso. Depois, mais para frente, eu vou trazer um estudo que fala o contrário. Mas esse daqui, né, parece que os pacientes com doença de Parkinson parece que ficaram mais religiosos, talvez pelo desafio da doença. Isso fez com que esses indivíduos buscassem mais a religião ou a espiritualidade como tentativa de aliviar esse sofrimento. A prática espiritual e religiosa pode ser uma estratégia terapêutica e de enfrentamento ativa para apoiar terapias tradicionais para pessoas com epilepsia e outros transtornos neurológicos, ou seja, indicar, né, prescrever a prática espiritual. Isso é uma coisa que a gente começa a discutir também, que tem seu papel, né, de intervenções espirituais, né, no manejo de pacientes com doenças neurológicas. Ainda é muito incipiente, não tem muito estudo trazendo isso, então fica só na questão da sugestão. Baseado na experiência, nos resultados positivos que a gente observa, será que intervenções espirituais, intervenções na espiritualidade, na religiosidade desses indivíduos poderiam ter efeitos positivos? A expectativa é que sim. E aqui é curioso também que ele traz assim, será que as práticas espirituais têm efeito positivo? Só que quando ele fala de práticas espirituais, ele se resumiu nesse artigo de revisão basicamente ao yoga, né? E aí tem aquela questão, será que yoga está dentro de um contexto espiritual, não está dentro de um contexto espiritual? Para algumas pessoas sim, para outras pessoas não. Tá? Então, algumas pessoas praticam yoga dentro de um contexto religioso, espiritual, principalmente religiões de origem oriental. Mas para muitas pessoas a prática de yoga não tem nada a ver com religião, né? E entra até às vezes num contexto de técnica de alívio de estresse, gerenciamento do estresse, ou uma técnica, uma atividade física, um exercício físico com cuidado com o corpo. Mas fato é que o yoga ajuda tanto no bem-estar físico quanto mental, tá? E qual foi o resultado? Isso já são vários estudos que mostram isso, que no caso de doenças neurológicas, 6 em 7 ensaios clínicos randomizados de yoga encontraram efeitos positivos significativos. Tá? Então ele comenta que yoga pode ser um meio seguro e eficaz de controlar sintomas de esclerose múltipla, por exemplo. Tá? Aí pegando esse resultado geral na esclerose múltipla. Vamos lá. E aqui só trazendo um outro estudo nesse mesmo contexto, né? Então aqui um pouco mais amplo, além do yoga, ele fala do Qigong, do Tai Chi, e do Tai Chi Chuan, do Yoga e do Qigong, que são práticas semelhantes, alguns de origem mais chinesa, né, o Tai Chi e o Qigong, e o Yoga de origem indiana,
tem vários estudos mostrando que isso tem benefício para doenças neurológicas, e aqui no contexto do AVC e da doença de Parkinson, ele diz que parecem ser eficazes para melhorar o desempenho do equilíbrio em pacientes com doença de Parkinson, e o Tai Chi Chuan melhorou a função motora e a independência em pacientes com AVC. Tá? Então, só para mostrar aqui, dentro desse contexto de prática espiritual, e como eu falei, cabe uma discussão aqui se essas práticas estão ou não dentro de um contexto espiritual religioso. Tá? Tá, e a questão... esse aqui é um estudo curioso, que é um estudo brasileiro, tá? Feito com o pessoal da Unicamp, da PUC de Campinas, tá? E ele mostrou... E ele fez, na verdade, foi um estudo de revisão, onde ele foi avaliar o quanto que o papel da religiosidade intrínseca tinha a ver com o tratamento de pacientes com epilepsia. Então, lembrando que a religiosidade intrínseca é o aspecto mais, como é que eu posso dizer? É o aspecto mais interno, a forma como você, o conjunto de crenças e o valor que a espiritualidade tem para você, né? Comparando com a espiritualidade extrínseca, que tem a ver mais com as práticas, com o comportamento, com a frequência no templo, né? Que tem a ver com uma questão mais visual, que é externamente visível, né? A espiritualidade intrínseca tem a ver com o valor, com a crença, o quão relevante, o quão importante os valores espirituais estão dentro da sua vida e quanto você aplica isso no seu dia a dia, na sua vida. Então, isso já tem vários estudos mostrando que a religiosidade intrínseca é, de fato, que tem um fator mais protetor, né, em relação à saúde de uma forma geral, mais do que a religiosidade extrínseca. Então, a religiosidade intrínseca, medida por algumas escalas, foi significativamente maior em pacientes com epilepsia. Olha só, os pacientes, comparado com um paciente que não tinha epilepsia, esses pacientes eles tinham uma religiosidade intrínseca mais significativa, né, maior, mais relevante, né, mais intensa, vamos dizer assim. E outra coisa que ele percebeu, que os pacientes que tinham religiosidade intrínseca mais alta eram os pacientes, principalmente do grupo de pacientes com epilepsia do lobo temporal, com esclerose hipocampal, né, foi um dado da pesquisa, com atividade epileptiforme no lado esquerdo, né, e com início mais tardio da epilepsia e que também tinha o melhor desempenho no teste de fluência verbal semântica. O que isso quer dizer? Não se sabe. Foi só a comparação que ele observou, né, e a conclusão dele, ele disse que esses pacientes também não tinham sintomas depressivos, aquilo que a gente já tinha falado antes, os pacientes com epilepsia com religiosidade maior tinham menos depressão. Mas ele só sugere que essa relação é complexa e que a gente precisa estudar um pouco melhor, né, por que será que isso é causal ou isso é só uma associação que a gente não sabe explicar? Por que pacientes com epilepsia do lobo temporal, que tem esclerose hipocampal, será que isso tem alguma questão com as vias neurológicas? Será que isso tem alguma questão a ver com os centros relacionados à religiosidade? Não sabemos. Tá? Até nem vou aprofundar essa questão, né, das áreas cerebrais relacionadas à religiosidade espiritual, porque isso é extremamente complexo e a gente vai fugir bastante do assunto aqui. Mas ainda não tem uma unanimidade em relação a isso, se existe uma área, né, da espiritualidade, uma área da religiosidade. Tem várias áreas que assumem esse papel. Tá? E aqui outro estudo curioso também que eu achei, também brasileiro, né, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem, citando, né, e aqui é um estudo de revisão, né, citando que o papel do espiritismo, né, como uma terapia no cuidado de pacientes com epilepsia. Então ele traz aqui, explicando o que é o espiritismo, o que é a doutrina espírita, ele cita a visão espírita em relação à epilepsia, e ele cita o problema da gente utilizar das crenças, né, negativas que a epilepsia pode ter como relacionadas a questões possessivas, né, e que isso pode ser um prejuízo para o paciente que tem epilepsia, e citando que talvez o espiritismo possa ser, dentro da sua filosofia, dentro da sua proposta, poderia ter algum benefício no cuidado e no atendimento de pacientes com epilepsia. Então trouxe como curiosidade, que eu acho que foi um artigo bem interessante que eu achei. E aqui falando agora de casos específicos, tá? Vamos falar de algumas doenças especificamente, sempre tentando trazer a questão de revisões, né? O que tem um pouquinho, que traz um pouco mais de conclusão dos estudos da literatura, tá? Então, em relação a pacientes com demência,
qual foi o achado de espiritualidade e religiosidade em pacientes com tem alguém com áudio aberto aí. Mamãe, vem aqui, vem. Em pacientes com demência. Então, assim, ele fez uma revisão, se não me engano, foram 11 artigos que ele conseguiu selecionar na revisão dele. 3 artigos indicaram que os pacientes que utilizaram mais a sua espiritualidade ou religião através da fé e interações sociais tiveram redução ou estabilização de distúrbios cognitivos, ou seja, dizendo que aqueles pacientes que eram mais envolvidos, né, que praticavam mais a sua espiritualidade, tiveram uma redução ou até estabilização da cognição, né? E outros 8 artigos, ele colocou que a espiritualidade ou a fé diária ajudou as pessoas a desenvolver estratégias para aceitar a doença, ou seja, aquela questão do coping que a gente falou, manter relacionamentos, esperanças e significado na vida, melhorando a qualidade de vida. Então, de uma forma geral, o resultado trouxe resultados positivos na manifestação, na religiosidade, na espiritualidade de pacientes com demência. E será que os cuidadores, né, de pacientes com demência também têm benefício? Ou seja, a gente sabe o impacto que uma doença neurológica traz, não só para o indivíduo, mas também para aquela pessoa que precisa cuidar do indivíduo com uma doença, e principalmente quando a gente fala de demência. Será que a espiritualidade, né, tem um papel positivo para o cuidador também? E sim, olha, identificamos a religiosidade e espiritualidade como um fator de proteção para cuidadores de pacientes com demência. As subdimensões da religiosidade, como moderadoras, foram diferentes de acordo com a filiação religiosa, isso é importante. Dependendo da religião, isso teve resultados um pouco diferentes. Mais estudos são necessários para investigar os fatores específicos relacionados à religiosidade que podem impactar positivamente a saúde mental dos cuidadores de pacientes com demência por religião. Ou seja, a gente precisa entender porque dependendo do tipo de religião, isso pode ter algum resultado diferente. Lembrando que esse estudo foi um estudo da Coreia do Sul, tá? Que observou esses resultados. Então, a nacionalidade aí tem um impacto. Aqui é aquele estudo que eu comentei antes. Eu trouxe esse artigo também porque é um revista de alto impacto dentro da neurologia, principalmente dentro da sub-área do distúrbios do movimento. É a principal revista relacionada, né, à área de distúrbios do movimento, onde tem muitas pesquisas com a doença de Parkinson. Tá? É um estudo um pouquinho mais antigo, já tem 10 anos. E aqui que eles fizeram uma revisão. Mas aqui, olha só que curioso. Ele não revisou se a espiritualidade tinha benefício para a doença. Ele estudou se a doença tinha algum efeito na espiritualidade das pessoas. E o que ele colocou? Tá? Que estudos de caso controle, aqui foi uma revisão, tá? Demonstraram uma redução na espiritualidade e na religião, possivelmente resultante da degeneração dopaminérgica. Lembra que eu comentei que era um resultado contrário daquela revisão? Lembrando que aquela revisão sistemática é agora de 2023. E esse estudo aqui é de 2015, ele é mais antigo. Então, o estudo mais recente tem trabalhos que esse aqui não levou em consideração, tá? Porém, ele acreditou. Mas olha só o que ele comentou. Esses estudos não levaram suficientemente em conta os fatores de confusão e carecem de rigor metodológico, tá? Como eu falei, a Movement Disorders é uma revista muito séria e muito rigorosa, né, nos seus critérios. Então, ele sugere que uma abordagem de método misto, utilizando medidas qualitativas e quantitativas, poderia fornecer mais clareza sobre os possíveis mudanças na fé religiosa na doença de Parkinson. Então, foi um estudo publicado numa revista de alto impacto, né, que diz que talvez a doença neurológica pudesse afetar, né, as áreas relacionadas com a manifestação religiosa, com a religiosidade dos indivíduos, que isso pudesse ter algum efeito negativo, tá? Porém, alguns estudos mais recentes dizem que talvez isso seja o contrário, que talvez a espiritualidade seja mais manifesta. Ou seja, só para mostrar como esse cenário é confuso, né, e como são muitos fatores envolvidos com isso. Tá, e agora aqui a gente vai falar um outro estudo grande, recente também, né? Eu lembro que no grupo, quando o Maurício falou do tema, teve alguém que falou que queria saber sobre AVC, né? Como é que é a relação da espiritualidade nos pacientes com AVC, e aqui ele traz exatamente isso. Então, é uma revisão sistemática grande, né? Publicada no ano passado, que fala o papel da espiritualidade em pacientes que sobreviveram ao AVC e também nos seus cuidadores. Tá? E aqui quais são os resultados? Então, dizendo aquilo que a gente já falou bastante, que a espiritualidade e a religiosidade são uma importante estratégia de enfrentamento da doença,
que permite que os indivíduos possam encontrar sentido e propósito na própria doença, ou seja, ajuda a ressignificar o indivíduo religioso, né, ele ajuda a ressignificar a doença, tá, encontrando propósito e sentido até no adoecimento. Tá? A oração, né, como um papel importante, como conexão com Deus, família, amigos e natureza, como também uma parte importante do processo de reabilitação com alívio do sofrimento da doença. Então, para os pacientes, né, vítimas de AVC, a manifestação, a religiosidade, a espiritualidade teve um papel de redução do estresse, da ansiedade e da depressão. E a filiação religiosa reduzia a incidência da AVC. Olha, aqui um primeiro olhar, né, de algo também que é curioso, que não tem muito estudo, mas eu vou trazer alguns dados que eu achei. Será que o indivíduo que tem uma afiliação religiosa, que tem uma manifestação espiritual, ele tem menos incidência de doenças, né? Menos incidência de AVC, menos incidência de Alzheimer? Esse estudo aqui trouxe algum dado sugerindo essa possibilidade, tá? Que talvez a afiliação religiosa fosse um fator protetor para o indivíduo desenvolver AVC. E para o cuidador? Para o cuidador, esse estudo foi bacana, porque ele trouxe uma diferenciação. Ou seja, em alguns indivíduos, quando ele enxerga aquela questão do familiar doente como um castigo de Deus, é claro que isso tem efeitos negativos, né? O que a gente chama de coping negativo. Quando a gente estuda o coping espiritual, né, o coping religioso espiritual, na grande maioria das vezes, ele tem um efeito positivo no enfrentamento da doença. Mas em algumas situações ele pode ser negativo, de acordo com a forma como o indivíduo encara, né, aquela situação, né, a forma como ele enxerga. Então, para aqueles familiares, né, que enxergam que o AVC do seu parente foi um castigo divino, aquilo tem um efeito negativo e faz com que ele tenha dificuldade de lidar com a situação. Porém, aqueles que enxergam isso como uma parte do plano de Deus para o desenvolvimento dele, da sua família, né, e do seu núcleo familiar, isso acaba sendo positivo e traz aspectos positivos para o cuidador, né, daquele indivíduo com AVC. Tá? Estamos chegando no final já. E aqui é um estudo que eu achei outro estudo curioso, é um estudo dinamarquês, tá? Que ele pegou uma corte, né, grande, eu não me lembro agora, acho que eram 3.000 pacientes, que ele fez uma avaliação retrospectiva em pacientes que desenvolveram Alzheimer. E olha só, eles observaram uma incidência reduzida de demência ou doença de Alzheimer em uma corte de membros de 2 comunidades religiosas caracterizadas por recomendações de estilo de vida, que eram os adventistas e os batistas. Tá? Mas ele considera que é claro que esses estudos são necessários, mais estudos são necessários para investigar. Será que isso tem alguma coisa a ver? Dos adventistas, quem trabalha com medicina do estilo de vida conhece bem essa população, porque os adventistas fazem parte, né, do movimento inicial da medicina do estilo de vida. E eles têm dentro do seu conselho, não sei se tem alguém aqui adventista, que depois até pode comentar um pouquinho melhor, né, e como isso tem um papel importante. Então, eles têm cuidados com a alimentação, eles têm cuidados com a questão do exercício físico, a prática religiosa, a comunidade é muito forte, né, a prática espiritual, a oração. Então, todo esse contexto, a gente sabe, né, tem vários estudos de doenças crônicas em geral, que os adventistas, por essa cultura religiosa que vai além da questão espiritual, que vai também envolve a questão de saúde física, alimentação, exercício, sono, né, isso acaba sendo um aspecto muito positivo. Ou seja, não só a dimensão espiritual, mas a prática espiritual. Isso acontece, por exemplo, também em algumas práticas de origem oriental. Em algumas culturas orientais, os budistas, alguns hinduístas, eles junto do seu, por exemplo, os yogis, né, aqueles que praticam yoga, também cultuam, além do exercício físico do yoga, eles também têm uma dieta especial, têm algumas restrições, ou seja, junto com a compreensão espiritual e religiosa, tem também um cuidado com o corpo. Né? Isso faz todo sentido, né, para a maioria das religiões, ou seja, se Deus nos deu esse corpo, a gente precisa cuidar bem dele, né, para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui. Então isso tem um aspecto positivo. Então eu achei curioso esse estudo, né, dinamarquês, que trouxe que nessa população de adventistas e batistas, né, a incidência de demência e doença de Alzheimer foi menor. E a mesma coisa, né, na doença de Parkinson, que foi uma outra coorte, que eles avaliaram, foi uma corte com 10.000 pessoas, tá?
tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, que eles observaram que as pessoas mais religiosas tinham uma incidência 10 vezes menor de doença de Parkinson. Tá? Então, isso talvez possa ter esse paralelo que a gente está comentando, ou seja, as pessoas religiosas, né, dentro de uma cultura religiosa, elas tendem a ter um cuidado menor e elas tendem a ficar menos doentes, tá? Ou seja, jogando os indivíduos para aquele lado mais direito lá da curva que eu mostrei para vocês no começo, tá bom? Concluindo, né, essa minha fala para a gente poder conversar e eu parar aqui desse meu monólogo, tá? Então, resumindo tudo que eu falei para vocês, tá? A espiritualidade, a religiosidade tem um papel importante na vida de pacientes neurológicos, influenciando tanto o enfrentamento da doença quanto a qualidade de vida. Níveis mais altos de religiosidade e espiritualidade estão associados a menor ansiedade, maior felicidade e melhor ajuste psicológico frente às doenças. Pode ser que seja um fator protetor para o cuidado de pacientes com demência, né, e talvez até Parkinson, ou seja, doenças neurodegenerativas, reduzindo sintomas depressivos e a sobrecarga também do ponto de vista do cuidador. Práticas espirituais têm efeitos positivos na reabilitação e no tratamento das doenças neurológicas. E por fim, como eu falei, vou fazer a propaganda aqui do CBMEV, do Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida. Quem se interessou de aprofundar um pouco mais esse conhecimento, estudar um pouco mais a espiritualidade dentro da dimensão da medicina do estilo de vida, convido vocês para um congresso de medicina do estilo de vida. O brasileiro, todo ano a gente tem o brasileiro, esse ano vai ser de 23 a 25 de outubro lá em Vitória, né? A gente vai ter uma série de atividades ali nos primeiros dias, tem yoga na prancha, tem corrida, tem meditação, tem uma série de práticas. É um congresso diferente, tá? Aproveito para convidar vocês para quem quiser conhecer. E é isso, gente. Aqui está um QR Code para o meu Linktree, com as minhas redes sociais. Quem quiser saber mais informações sobre mim, sobre o meu trabalho, tá? Pô, fique à vontade. E é isso, Maurício. Ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Se você é médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta ou de outra profissão da saúde, desconhece como abordar a religiosidade e a espiritualidade de seus pacientes, e tem interesse em estudar o tema espiritualidade aplicada à saúde e prática clínica, acesse o link na descrição para solicitar o acesso a nosso grupo. Muito obrigado pela sua participação.